Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula de filosofia. O capítulo é o capítulo 2 do livro 1, Dúvidas em Sentimentos e Pensamentos, das páginas 295 a 301. Os itens abordados serão pensamentos e sentimentos, meu sentimento e sentimentos sobre o mundo. As atividades referentes a esta aula são com a lupa na mão, página 297, e mão na massa, páginas 299, 300 e 301. Os objetivos do capítulo 2 são investigar quais sentimentos que geram dúvidas e comparar dúvidas em pensamentos e dúvidas em sentimentos. Página 295, vamos iniciar o nosso capítulo 2. Dúvidas em sentimentos e em pensamentos. Neste capítulo, nós investigaremos o que acontece quando ficamos em dúvida sobre um sentimento ou um pensamento que temos. Então, gente, nesse capítulo a gente vai investigar o que acontece quando a gente está com dúvida com relação a algo que nós estamos sentindo ou algo que nós estamos pensando. Como é que nós nos sentimos com isso? O que acontece conosco quando nós temos esse tipo de situação? Página 296, pensamentos e sentimentos. Pensar sobre quando não conseguimos compreender bem um sentimento ou um pensamento é importante para tentarmos compreender melhor o nosso mundo interno. Você já tentou? Vamos lá. Então, gente, é muito importante que cada vez que nós pensamos em algo ou sentimos algo, a gente tente compreender o que está acontecendo. Isso faz com que a gente se conheça cada vez mais. É importante analisar o que a gente sente, é importante analisar sobre o que a gente pensa, para que a gente nos conheça. Isso faz com que a gente cresça, né? Por que faz com que a gente cresça? Porque cada vez que nós nos conhecemos, nós vamos crescendo, nós vamos trabalhando o que nós sentimos e o que nós pensamos. E isso é muito importante para o desenvolvimento de cada um. Observe atentamente a imagem. Você consegue identificar todos os sentimentos? Olha só, gente. Nessas imagens temos várias pessoas e cada pessoa está expressando um sentimento diferente. Tem gente que está com cara de que está com raiva, tem gente que está com cara de feliz, tem gente que está com um sentimento assim, de estar admirado sobre algo, de estar pensando em algo. E vocês vão anotar nas linhas abaixo as pessoas, as imagens que vocês realmente entenderam o que eles estão sentindo e as imagens que vocês não têm certeza sobre o que eles estão sentindo. Página 297, com a lupa na mão. Leia atentamente o poema. Por um lindésimo de segundo. Tudo em mim anda a mil, tudo assim, tudo por um fio, tudo feito. Tudo pisando macio, tudo psil, tudo em minha volta anda às tontas, como se as coisas fossem todas, afinal de contas. Esse poema é do Paulo Leminski, tá? No livro Toda Poesia, né, que é na página 132. Primeira questão. Se você fosse a pessoa que escreveu o poema, como você se sentiria? Bom, gente, então vocês têm que analisar como se vocês fossem esse poeta. Se vocês tivessem escrito esse texto que fala sobre um lindésimo de segundo, como é que vocês se sentiriam? Essa resposta é uma resposta pessoal. Segunda questão. Descreva o sentimento que você acha que está registrado no poema. Então, ao ler esse poema, o que você acha, qual é o sentimento que o autor, que o poeta quis descrever com tudo que ele colocou ali? Página 298, meu sentimento. Muitas vezes temos sentimentos em nós que não conseguimos explicar. Ficamos confusos e não conseguimos esclarecer de onde vem o sentimento, qual é o seu nome. Isso pode gerar dúvidas, muitas dúvidas. Gente, olha só, muitas vezes nós não conseguimos explicar com palavras, né, o que nós estamos sentindo. Nós não conseguimos identificar, nem conseguimos nomear esse sentimento.
isso vai gerar muitas dúvidas na nossa cabeça, nós ficamos confusos. Poxa, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? O que é isso que eu estou sentindo? E você acaba não sabendo e ficando em dúvida com o que está acontecendo. Isso acontece porque sentimentos muitas vezes são difíceis de explicar e de se traduzir em palavras. Ou seja, muitas vezes quando a gente não consegue entender, a gente não consegue explicar. Às vezes fala assim, eu estou sentindo algo tão estranho hoje, mas não sei explicar para você o que está acontecendo. Não sei te explicar o que eu estou sentindo. Você não consegue traduzir em palavras, você só consegue simplesmente sentir. Além disso, cada um de nós sente de maneira diferente. E o que pode ser um sentimento bom para uma pessoa, pode não ser para outra. Então, assim, cada pessoa ela sente coisas diferentes. Eu sinto algo que talvez vocês não consigam sentir. Isso é muito individual. Então, é muito difícil para mim explicar algo que somente eu sinto para alguém. Como eu vou explicar para aquela pessoa se o que eu estou sentindo é algo único, algo somente meu? Fica muito difícil traduzir em palavras e a gente acaba ficando cada vez mais confuso com o que está acontecendo. Mas não é porque o sentimento às vezes é uma coisa complicada e que gera tantas perguntas em nossa cabeça que nós devemos desistir de entendê-lo. Ou seja, por mais que seja difícil explicar, traduzir em palavras, a gente precisa tentar ao máximo entender o que está acontecendo, investigar lá no nosso interior o que a gente está sentindo. Viver e pensar intensamente sobre as dúvidas que os sentimentos geram em nós é algo muito importante e que nos ajuda muito a crescer, principalmente aqui dentro. Quando a gente começa a investigar e começa a entender as coisas que nós sentimos, nós vamos evoluindo. Porque é importante se conhecer. Eu estou sentindo isso porque geralmente eu sinto isso quando eu estou chateado. Eu sinto isso porque eu estou preocupado. Então é importante se conhecer, faz com que a gente cresça, evolua. E aqui dentro sempre será a nossa parte mais importante. Muito mais importante do que o que carregamos aqui fora, a nossa capa, que é a nossa aparência. É muito mais importante entender o que nós sentimos do que transparecer às vezes. A nossa capa, ela não é tão importante quanto os nossos sentimentos. É muito importante estar se sentindo bem. Isso é muito mais importante do que a nossa aparência. Por isso, vamos olhar para dentro, para essa parte mais importante e na qual moram todos os sentimentos, desde aqueles mais bonitos até os mais sombrios. Então, assim, é muito mais importante se preocupar com o nosso interior do que com o nosso exterior, né? A nossa imagem, ela não é tão importante quanto o que a gente sente. O que a gente sente, sim, é que vai nos tornar pessoas melhores, é que vai fazer com que a gente esteja bem. Então, a gente tem que conhecer os nossos sentimentos, mesmo sendo sentimentos maravilhosos ou sendo sentimentos ruins, sentimentos sombrios. É importante conhecer para trabalhar esses sentimentos. Os que dão medo, os que dão segurança, os que eu conheço, os que eu não conheço, os que me trazem certeza, os que me trazem dúvida. Então nós temos que trabalhar todos esses sentimentos, desde que nós conhecemos aos que nós não conhecemos, aos que são bonitos, aos que são sombrios, aos que nós temos certeza do que é e os que nós também temos dúvida. Então todos os nossos sentimentos, eles são importantes na nossa vida. Conversa vai, conversa vem, a gente vai dialogar entre nós. É fácil definir o sentimento? Bom, gente, não. Muitas vezes porque a gente não consegue traduzir em palavras o que nós estamos sentindo, né? E muitas vezes porque o sentimento, ele é único, ele é seu. Como você vai explicar para uma pessoa algo que só você está sentindo naquele momento? É muito difícil. Sentimentos geram dúvidas? Com certeza. Às vezes nós não conseguimos nem nomear os nossos sentimentos, não sabemos nem por que estamos sentindo aquilo e muito menos que é aquilo que nós estamos sentindo. Todas as pessoas sentem igual? Não, né, gente? Nós sabemos que cada um tem os seus sentimentos. Lógico, tem sentimentos que se repetem. A alegria, isso vai se repetir em algumas pessoas, a tristeza, a dor, né? Mas, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com o que está acontecendo ao redor, nem sempre. Tem gente que é muito... não liga muito para o que está acontecendo ao redor, tem gente que já é mais sensível. Então, as pessoas elas sentem de maneira diferente, com intensidades diferentes. O que toda essa conversa tem a ver com dúvidas sobre sentimentos? Bom, nós podemos perceber
que as pessoas elas têm dúvidas com relação ao que sentem, muitas vezes não conseguem traduzir em palavras, muitas vezes não conseguem nomear, e isso é perfeitamente normal. O que nós não podemos é desistir de entender esses sentimentos para que a gente possa se conhecer cada vez mais e evoluir. Página 299, mão na massa. Desenhe no espaço a seguir aquele sentimento que existe em você e sobre o qual você tem dúvidas. Tente representá-lo. Eu sei que não é fácil nomear, não é fácil traduzir em palavras, mas vamos tentar traduzir esse sentimento que a gente não conhece tão bem através de um desenho. E ele é pessoal. Segunda questão. Como você relaciona esse sentimento? Se você cedisse o sabor dele, ele seria o quê? Doce? É um sentimento bom? É um sentimento ruim? É doce, amargo, gelado, salgado, ácido ou quente? Terceira questão. A seguir, procure escrever um pouco sobre esse sentimento, sobre como você se sente quando ele acontece e por que você acha que ele acontece. Então, assim, tentem, entendeu? Pensem bastante, porque a gente já viu que é importante analisar cada sentimento. Pensa bastante como é que você se sente quando você está sentindo isso, né? Quando é que ele acontece? Geralmente é quando você está chateado, quando você está estressado, quando alguma coisa te aborrece. E por que ele acontece? Resposta, ela é pessoal. Página 300, mão na massa. Em grupos, escreva um pequeno texto sobre o que aprenderam com essa conversa sobre sentimentos. E depois faça uma apresentação para a turma. Bom, gente, em virtude da nossa situação, vocês irão escrever um pequeno texto sobre o que eu expliquei para vocês e sobre o que vocês entenderam com relação a esses sentimentos. Essa apresentação eu sugiro que vocês façam para os familiares de vocês. Página 300, sentimentos sobre o mundo. Todos nós carregamos conosco alguns sentimentos que não sabemos muito bem como explicar. Já vimos sobre isso. Esses sentimentos, eles são muito pessoais e importantes para que compreendamos quem somos. Bom, como o sentimento ele é uma coisa muito individual, pessoal, ele é importante que a gente compreenda para saber que tipo de pessoa nós somos, né? Mas, quando paramos para olhar o mundo que nos cerca, essa é a principal atividade da filosofia, também sentimos várias coisas. Bom, gente, quando a gente para olhar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, a gente começa a sentir coisas diferentes. Imagina só, nós estamos vivenciando uma pandemia no momento, o que a gente está sentindo com relação a tudo isso? Né? O que está acontecendo? Quando a gente vê, por exemplo, o nosso planeta sendo destruído, o meio ambiente sendo destruído, o que nós sentimos quando vemos isso? A gente fica feliz, a gente fica triste, chateado, a gente sente vontade de fazer alguma coisa para que essa situação mude? Ou seja, o que nós sentimos quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor? Como qualquer sentimento que temos, alguns nós vamos entender, outros não. Tem momentos que você vê algo, que você está passando na rua e vê alguma coisa, que você fica chateado. Algumas vezes você entende, outras vezes você sente alguma coisa que você não sabe explicar o que está acontecendo. E você, já parou para pensar sobre algumas coisas do mundo que geram sentimentos os quais você não entende? O que acontece no mundo que gera sentimentos em você, mas que você não consegue explicar? Pense um pouquinho sobre isso. Página 301. Após dividir as suas ideias com colegas e discuti-las coletivamente, anote quais palavras, frases e pensamentos sobre sentimentos geram dúvidas a respeito do mundo. Quais você considerou mais interessantes? Lembre-se sempre dessas anotações. Assim, as aulas de filosofia podem ajudar a desvendar muitos mistérios. Bom, eu sugiro a vocês que vocês conversem com os familiares de vocês com relação a esses sentimentos sobre o mundo e que vocês anotem, tá bom? As palavras, frases, pensamentos que geraram mais dúvidas neles e em vocês. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula. Continue acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!